Estimado diácono Sandoval, caros ouvintes da Cacau FM e Bicarém Web Rádio, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, caros noivos e noivas, que depois de longo tempo de preparação, hoje se reúne nesta igreja para dar graças a Deus por todo o conhecimento adquirido em preparação para viver a vocação matrimonial, para viver esse chamado que Deus suscitou no coração de vós. Amados irmãos e irmãs, hoje, desde o início dessa celebração, que estamos vivenciando alguns momentos diferentes dentro da nossa missa, pois hoje iniciamos um novo ano litúrgico, estamos iniciando também o tempo do advento. A nossa igreja está mais bela, pois encontramos dentro da nossa igreja sinais visíveis que nos diz o tempo que nós estamos celebrando. Quando entramos à igreja, logo ao lado direito, nós encontramos o presépio. O presépio foi uma inspiração de São Francisco de Assis. Há 800 anos atrás, ele criou esse presépio para que ele contemplasse o mistério da encarnação do Verbo. Inclusive a igreja está com uma campanha, hashtag presépio em minha casa. Então, aqueles que têm costume de colocar dentro da sua sala, ou num cantinho da sua sala, esse sinal visível do tempo que estamos celebrando, se tirar uma foto e mandar para a CNBB, será publicado, justamente para incentivar aos católicos a cultivarem essa prática de se preparar para celebrar bem o Natal do Senhor. A preparação, ela é interna no coração, mas nós usamos os sinais visíveis que nos ajudam também a contemplar, a meditar, a refletir o tempo que nós estamos celebrando. Por isso, após a bênção que nós demos ali no presépio, aquelas imagens que formam o presépio, toda vez que entrarmos na igreja, que possamos olhar com carinho, olhar com veneração. Não é para adorar, adoramos somente a Jesus, mas devemos olhar e contemplar nas expressões de cada imagem que ali está, aqueles rostos que estavam no dia em que Jesus nasceu numa manjedoura. A manjedoura está vazia, porque Jesus, a imagem de Jesus irá ocupar a manjedoura quando celebrarmos o Natal, na véspera ali do dia 24 para o dia 25. Mas também nós temos no altar a coroa do advento, que é formada por 4 velas enfeitadas. Cada velinha dessa sinaliza para nós o tempo de preparação, o tempo de espera para aquele que está vindo e vem para estar conosco. Por isso, a primeira vela que se acende na coroa do advento, ela vai nos acompanhar durante as nossas celebrações, durante toda essa semana. Então, a cada missa, a cada celebração, devemos acender a coroa para contemplar a luz de Cristo, que já está entre nós, ainda não de modo pleno, porque Jesus não nasceu, mas ele já está germinando, ele já está no ventre de Maria. Por isso a igreja usa essa pedagogia, usa essa metodologia para nos instruir e nos colocar cada vez mais nesse caminho de preparação para celebrarmos bem o Natal do Senhor. Também em nossas casas devemos cultivar a coroa do advento, reunir a família para fazer a novena de preparação para o Natal. Todos os dias você pode estar reunindo a sua esposa, os seus filhos e fazer essa oração de preparação, preparar para celebrar com a família, com a comunidade, o nascimento do Senhor. Por isso, amados irmãos e irmãs, além desses sinais externos, nos acompanha uma liturgia própria, textos bíblicos que vão nos encaminhando
nos exortando para que possamos estarmos atentos para aquilo que nós vamos celebrar. É preciso também dizer que esse tempo do advento, esse tempo que nos prepara para o Natal, nos prepara para celebrarmos a encarnação do Verbo, mas não podemos perder de vista que também somos preparados para a segunda volta de Cristo. Por isso, a espiritualidade do tempo do advento nos prepara para atualizar o mistério da encarnação do Verbo, mas também nos prepara para aquele momento da parousia, o momento em que Jesus vem de novo, não mais numa manjedoura, na humildade de uma manjedoura, mas Jesus que vai vir glorioso para resgatar os seus. Por isso, ouçamos o que nos diz a palavra de Deus na liturgia de hoje. Na leitura do livro do profeta Isaías, nós encontramos um relato um tanto triste. Senhor, Tu és nosso Pai, nosso Redentor, eterno é o Teu nome. Reconhece quem é Deus. Como nos deixastes andar longe dos Teus caminhos e endureceste nossos corações para não termos o Teu amor. Por amor de Teus servos, das tribos da Tua herança, volta atrás. Desceste, pois, e as montanhas se derreteram diante de Ti. Nunca se ouviu dizer, nem chegou aos ouvidos de ninguém. Jamais olhos viram que um Deus, exceto Tu, tenha feito tanto pelos que nele esperam. Reconhecimento da proximidade de Deus. Deus que se faz próximo, Deus que vem ao encontro dos seus, Deus que desce para estar com a humanidade. Já está prefigurando o nascimento de Jesus, mas no entanto, caríssimos irmãos e irmãs, o texto ainda vai nos dizer: vens ao encontro de quem pratica a justiça com alegria, de quem se lembra de Ti em Teus caminhos. Jesus vem ao encontro daqueles que praticam a justiça com alegria e que constantemente se lembra e vive essa comunhão com o Senhor por meio da oração. E ainda, caríssimos irmãos e irmãs, e aqui que está o cerne deste texto de hoje: todos nós nos tornamos imundície, e todas as nossas boas obras são como um pano sujo, murchamos todos como folhas, e nossas maldades empurram-nos como o vento. Não há quem invoque Teu nome, quem se levante para entregar-se contigo. Escondeste de nós Tua face, e nos entregastes ao mercê da nossa maldade. Assim mesmo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos barro, Tu nosso oleiro, e nós todos obras de Tuas mãos. Caríssimos irmãos e irmãs, o que é que o profeta está dizendo? Que o pecado do povo de Israel empurrou esse povo para longe de Deus. Esse povo se afasta de Deus por causa dos seus pecados, mas Deus sempre quis e busca estar em comunhão com esse povo, mas por causa dos pecados, esse povo vai se distanciando de Deus. Mas no versículo 7, vem um reconhecimento muito bonito: assim mesmo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos barro, Tu nosso oleiro, e nós todos obra de Tuas mãos. Deus é o nosso Pai, e Ele, se Ele é o nosso oleiro, Ele pode nos remodelar de novo, Ele pode transformar a nossa vida e nos dar uma nova forma. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, aqui a gente compreende perfeitamente quando o profeta vai dizer que Deus é o nosso Pai, o nosso oleiro, e nós somos barros em Suas mãos. E de fato, Jesus, quando nasce e publicamente manifesta a sua missão, o toque de Jesus remodela a vida das pessoas. A presença de Jesus transforma a vida das pessoas. E aqui, se vocês pegarem os evangelhos, irão encontrar que a presença de Jesus transforma a humanidade. Mas pessoas
que ele tocava não só eram transformadas espiritualmente, mas também recebiam curas físicas. A presença de Jesus verdadeiramente é daquele oleiro que vem para remodelar a humanidade e colocar de novo a humanidade em um estado de graça. Mas, amados irmãos e irmãs, será que a humanidade tem se permitido ser tocada por Jesus, por esse oleiro que quer remodelar a humanidade inteira? Se você agora poderia até se pensar pessoalmente, não na perspectiva de toda a humanidade, mas bater a mão no peito e dizer: eu tenho permitido que este oleiro remodele a minha vida. E de que maneira, caríssimos irmãos e irmãs, o Senhor vem remodelar a nossa vida, o nosso jeito de ver as coisas, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de ser pessoa no mundo. Jesus vem para remodelar a humanidade inteira como esse oleiro, que dá uma nova forma à nossa vida. Porém, caríssimos irmãos e irmãs, nós precisamos estar nas mãos de Deus, confiar a nossa vida ao Senhor, entregar a Ele, para que Ele possa nos conduzir, nos orientar e realmente nos modelar. Hoje, celebramos também essa missa em ação de graças por esses casais que aqui se encontram se preparando para a vida matrimonial. Alguns já estão um tempo morando juntos, mas esse gesto de vocês, de buscarem o sacramento da igreja, é um gesto visível de que vocês querem ser remodelados por Deus. Receber o sacramento do matrimônio é permitir que por meio da bênção da igreja, entre em vossos corações, em vossa família, em vossos lares, a bênção especial de Deus. Às vezes as pessoas ainda não compreendem o que significa o sacramento do matrimônio. Sacramento significa sinal da graça, sinal da presença de Deus. Por isso, ao receber-se matrimônio, estão recebendo-se por meio daquela celebração, o sinal visível de que Deus abençoa a relação, que Deus abençoa a vida familiar de vocês. Por isso, parabéns por tomar essa decisão acertada, decisão que tenho certeza que foi tomada não só movido por um impulso, mas movido pelo desejo de responder o chamado de Deus, de querer ser de Deus, de se permitir ser remodelado pelo amor misericordioso do Pai, aquele que é o nosso oleiro e que vem justamente para remodelar a família, para remodelar a humanidade e nos colocar todos de volta a uma experiência mais plena da graça do Senhor. Por isso, amados irmãos e irmãs, Jesus nos remodela, Jesus nos prepara de novo para voltar à casa do Pai, porém Ele nos adverte que mesmo sendo remodelados pelo seu amor, mesmo sendo remodelados pela sua misericórdia, devemos tomar cuidado. Ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. Por isso, no final deste evangelho, Jesus vai dizer: o que vos digo, digo a todos, vigiai. Por isso, durante essa semana, a palavra de Deus que deve ecoar em nosso coração é justamente esse apelo que Jesus faz aos seus discípulos e a todos nós, os batizados, a verdadeira vigilância. Vigiar para que não venhamos cair nas tentações desse mundo, vigiar para que não venhamos nos distanciar do projeto do Pai, vigiar, caríssimos irmãos e irmãs, para permanecermos na presença de Deus e um dia sermos acolhidos na eternidade, para que possamos participar das alegrias definitivas da mesa do Senhor, do banquete nupcial do Cordeiro. Por fim, caríssimos irmãos e irmãs, São Paulo afirma e confirma tudo isso que a liturgia nos diz hoje, pois além dele louvar e bendizer a Deus pela vida da comunidade de Corinto, ele vai nos dizer: dou graças a Deus sempre a vosso respeito,
por causa da graça que Deus vos concedeu em Cristo Jesus. Nele, fostes enriquecidos em tudo, em toda a palavra e em todo o conhecimento, à medida que o testemunho sobre Cristo se confirmou entre vós. De fato, quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais somos enriquecidos com a sua graça. Por fim, concluo essa homilia deixando uma pergunta: nós estamos buscando nos aproximar mais de Cristo? De que maneira estamos fazendo isso? De que maneira estamos buscando estar mais próximo de Cristo Jesus? Porque se nele, caríssimos irmãos e irmãs, como nos afirma São Paulo, hoje, na carta aos Coríntios, se nós somos enriquecidos em tudo em Cristo, logo precisamos buscar a sua face. E nós sabemos, caríssimos irmãos e irmãs, que fazemos uma perfeita comunhão com Cristo por meio da oração, por meio da escuta e a prática da palavra de Deus, mas sobretudo no sacramento da Eucaristia. É aqui que Jesus se torna presente, tudo em todo em nossas vidas. Busquemos então nos conservar na fileira da comunhão, para permanecermos sempre atentos e fortalecidos por Cristo Jesus, que vem para remodelar a humanidade inteira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.